Olá, meus queridos ouvintes. É ótimo ter vocês de volta ao nosso podcast, onde exploramos discussões profundas e histórias que nos fazem refletir sobre a complexidade da vida. Hoje temos um tópico muito sensível que aborda emoções muito complexas sobre as relações familiares, sobre abuso e narcisismo. Imagine estar diante de uma situação em que as suas emoções tomam caminhos completamente inesperados. Neste post, uma pessoa compartilhou seus sentimentos sinceros em relação à infertilidade da própria irmã. Uma confissão muito impactante que nos leva a questionar o significado da empatia e como enfrentamos desafios pessoais. Mas antes de mergulharmos nesse episódio, não se esqueçam de se inscrever no podcast e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos episódios. Minha irmã é infértil e eu estou feliz. Eu, mulher de 28 anos, tenho uma irmã mais velha, Angela, de 30 anos, de quem eu nunca gostei. Ela sempre teve que competir comigo, mas nunca de uma forma normal de rivalidade entre irmãs. Durante toda a nossa vida, ela sempre pareceu ressentida com a minha existência, pois os holofotes não podiam brilhar perpetualmente sobre ela. Então ela tinha que pisar em tudo que eu gostava. Se eu aprendesse piano, ela tinha que aprender piano. Se eu me destacasse em uma matéria da escola, ela de repente se tornava uma estudiosa. Se eu contasse para minha mãe que eu tinha uma queda por alguém, Angela aparecia namorando aquele garoto dentro de uma semana. Eu sempre contava aos meus pais quando ela fazia isso, mas fui ignorada, porque irmãs se copiam e eu não posso controlar o que ela gosta. Ela sempre monitorava as atividades que eu fazia e as roupas que eu usava, para poder me superar. Se eu usasse flanela, Angela vinha para a escola com o vestido todo em flanela. Era 2010 e isso era o pico da moda na nossa escola. Também houveram mais elogios na direção dela, mesmo que eu tomasse a iniciativa de começar a atividade primeiro. Ela era elogiada porque ela era melhor. Meus pais faltavam ao trabalho para assistir todos os recitais de dança dela, indo a todos eles, porque o mundo pararia se eles perdessem um. No entanto, só lembro da presença deles em 2 dos meus, porque sempre estavam presos no trabalho ou ocupados de alguma outra forma. Angela se deleitava com isso. Ela fazia comentários em voz baixa sobre os nossos pais, sempre que nossos pais não estavam por perto. Ela me dizia o quanto me odiava e como eu deveria parar de tentar, porque eu sempre viria em segundo lugar. Ela também me intimidava fisicamente na escola. Angela me empurrava propositalmente, jogava coisas em mim e me batia nos corredores da escola, quase diariamente. A escola se envolveu várias vezes, ameaçando Angela com uma suspensão, e meus pais lutaram contra isso todas as vezes. Meus pais diziam à administração que esse era um assunto de família toda vez, e que estávamos apenas brigando como irmãs normais. Ela nunca foi repreendida por nenhum dos nossos pais. Uma vez, Angela foi pega empalando um gato na cerca da escola. Meu Deus! E meus pais ainda a defenderam, dizendo que era um comportamento de adolescente normal. Eu não acredito nisso. Muitas vezes eu entrava em apuros porque Angela começava a chorar, dizendo como ela estava sendo alvo de bullying na escola quando eu a antagonizava. Depois de uma dessas ocasiões, Angela se cortou e se machucou para provar a nosso pai que era eu a agressora. Eu me tornei um alvo na escola devido aos boatos maliciosos que Angela fazia sobre mim, então era difícil para eu fazer amigos. Recorri a apenas fazer amizades com pessoas de outros distritos. Angela perseguia todos que se aproximavam de mim e se certificava de que eu não tinha ninguém, os tornando seus amigos e contando mentira a todos os meus amigos sobre como eu era favorecida pelos nossos pais e eu constantemente a intimidava e a menosprezava. Ela até roubou namorados meus fazendo isso, os convencendo de que eu era terrivelmente má e uma pessoa horrível que copiava cada movimento dela. Uma vez, ela me enganou no MySpace por 4 meses, fingindo ser um garoto, e me convenceu a enviar nudes para ela, que ela passou a enviar para os meus pais e para todos na escola, incluindo professores. Mais tarde, ela disse a um dos garotos de quem eu gostava que aquelas eram na verdade fotos dela e que eu que havia enganado. No dia da minha formatura do ensino médio, minha mãe sentou comigo e disse que Angela revelou um abuso horrível que sofreu em minhas mãos e que eu não era mais bem-vinda em sua casa. Depois de se mudarem no dia seguinte, meus pais fizeram poucas tentativas de se comunicar comigo, apenas mensagens ocasionais de feriados e aniversários. Todos os auxílios financeiros também foram encerrados abruptamente assim que pisei no campus da universidade. Conheci meu agora marido logo depois disso e nos casamos em 1 ano. Eles não compareceram ao meu casamento ou mesmo me parabenizaram. Informei aos meus pais quando eu tive meu primeiro filho, há 8 anos, mas eles não fizeram nenhuma tentativa de entrar em contato comigo ou de conhecer nenhum dos seus 3 netos
Meu Deus. Tudo o que sei agora, pelo que eu vi, é que Angela se casou com um dos meus namorados que ela roubou e tem postado sobre os seus problemas de infertilidade e como ela não pode oferecer aos meus pais o seu primeiro neto. Depois de anos de silêncio, recebi uma mensagem de texto às 8 da manhã da minha mãe, que vou copiar e colar aqui. Sou eu, sua mãe. Não nos falamos há algum tempo e com certeza sinto muito a sua falta. Eu queria que você soubesse que sua irmã teve um aborto espontâneo no início dessa semana. Angela e seu marido estão passando por um momento muito difícil agora. Envie algo doce para ela, tenho certeza que ela apreciaria. Me responda logo, te amo. Eu não acredito nisso. Eu odeio dizer isso, mas estou muito feliz que ela está sofrendo. Estou feliz por ela não ser mãe. Se ela me atormentou por anos, o que faria com uma criança? Especialmente uma garota. Não desejo a morte de nenhum bebê, mas sei em meu coração que essa criança seria prejudicada por ela. Eu nem mesmo tenho qualquer senso de obrigação com eles. Eles sempre acreditaram nela e me ignoraram. Eu sempre fui a criança problemática. E é estranho como minha mãe pode ser tão calorosa comigo quando me pede para fazer algo para minha irmã. Também o fato de que eles se preocuparam mais com o feto morto da minha irmã do que com seus netos reais, que se perguntam por que eles têm apenas um casal de avós. Sinto algum tipo de culpa por isso, mas me recuso a oferecer quaisquer condolências à minha irmã narcisista e destrutiva, que justificou seu mau comportamento desde o nascimento. Talvez isso a mude, ajude-a a desenvolver empatia ou qualquer tipo de emoção que não seja ódio ou vingança. Se isso acontecer, eu estaria mais do que disposta a oferecer apoio, mas até então não sinto nada além de um pequeno indício de felicidade por ela estar ferida. Sou eu horrível por isso? A atualização. Estou de volta para uma atualização e gostaria de agradecer sinceramente a todos vocês pelos comentários, prêmios e mensagens pessoais que eu recebi. Eu me sinto muito emocionada sabendo que meu relato da minha infância está finalmente sendo acreditado e recebido com carinho e apoio. Tem sido difícil para mim falar sobre isso, já que muitos acreditam que eu estou sendo dissimulada ou dramática demais. É difícil de acreditar nessa história, eu entendo. Então, muito obrigado a todos do fundo do meu coração. Eu decidi não responder à minha mãe. Bloqueei os meus pais e pensei que isso terminaria por aí. Mas quando é que isso acontece de verdade? Quarta-feira de manhã, meu Messenger estava sendo inundado com o texto dos irmãos dos meus pais. A maioria das mensagens consistia em me dizer que eu precisava atender às ligações da minha mãe. E como eu estava sendo insensível, eu continuei a bloquear todos eles também. A minha prima me mandou uma mensagem dizendo que ela ouviu da sua irmã mais nova, que é bem próxima dos meus pais, e da Angela, já que eles moram a poucos quarteirões um do outro e comem juntos quase todos os dias. Vou digitar as mensagens aqui. A tia Catarina é minha mãe. Espero que isso torne isso mais fácil de entender. Aqui vai a mensagem. Angela ficava chamando a protagonista de ingrata abusiva, porque ela não falava com a tia Catarina. Tia Catarina disse que eles precisavam começar a convidar a protagonista para as coisas da família, para convencer ela de se tornar uma barriga de aluguel. Ficou muito estranho porque a Angela disse que quer usar o esperma do marido da protagonista, então o filho dela seria alto e de olhos azuis. Então tia Catarina estava dizendo como eles só precisavam ficar perto da protagonista por tipo 1 ano, então eles podem cortá-la da família novamente. Angela ficava dizendo que a protagonista é a única maneira dela ter filhos, porque ela não quer criar um bebê vindo do lixo de alguém. Fim da mensagem. Ler aquelas mensagens me deu vontade de vomitar. Eles também acham que o meu útero é uma incubadora que pode ser comprada com algumas palavras gentis e um jantar. É bom saber que a Angela é narcisista demais para adotar. Oficialmente cortei relações com cada um deles. Se eles tentarem me cercar, pedirei uma ordem de restrição antes mesmo que eles possam aparecer à minha porta. Entre a conspiração fraca que eles inventaram para tentar me usar como barriga de aluguel e as palavras desagradáveis que continuaram sendo faladas sobre mim, não vou mais dizer que tenho família fora daquela que eu criei. Me desculpe se isso é difícil de ler, mas ler isso de novo me deixou muito brava. Mas vocês finalmente receberam a atualização que pediram. Então esse é o lado bom disso, eu acho. De qualquer forma, obrigada novamente. Que história difícil de ler. Eu tentei me conter ao máximo para não dar a minha opinião durante a história, mas alguns comentários saíram. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu tenho muita empatia com a protagonista, então é difícil eu dar uma opinião sem tomar o seu lado. E a segunda coisa que eu tenho que dizer é que Angela é claramente uma sociopata. A história revela uma grande coragem da protagonista em dizer tudo o que ela disse com tanta honestidade, revelando os seus sentimentos sobre tudo que aconteceu. E eu
apoio a sua decisão de ter cortado completamente relações com essa tal família, né? É fácil cair na armadilha de pensar que devemos sentir alguma determinada gama de emoções em situações específicas. No entanto, a verdade é que nós, seres humanos, somos cheios de nuances e camadas de sentimentos que podem muitas vezes parecer contraditórios. Por isso, é importante seguir os seus instintos. Quantas vezes não seguimos os nossos instintos e nos damos mal no final? Então eu acho que a protagonista está sim certa em seguir os seus instintos e se distanciar dessa família. E você, meu querido ouvinte, o que você acha dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários. Você gostou do episódio de hoje? Não esqueça de deixar a sua opinião. Eu leio todos os comentários que foram deixados. Não perca nenhum episódio. Inscreva-se no nosso podcast para receber mais histórias fascinantes como essa, traduzidas para o português e narradas por mim. Até a próxima!